Olá, você deve ter visto o meu vídeo sobre o MSX S52 e viu que ele pifou no meio do teste. Agora eu resolvi dar uma segunda chance a ele. Eu recebi esse outro S52 na cor azul e fiz um teste final com ele, ou seja, eu utilizei por alguns dias para chegar às conclusões que eu não consegui chegar com o modelo anterior. Vamos saber quais foram essas conclusões nesse vídeo. Tenho uma dica incrível para você que quer aprender e se desenvolver. É o podcast Descomplica TD, que traz semanalmente temas relevantes sobre treinamento e desenvolvimento de pessoas, além de entrevistas com personalidades que atuam nessa área. Você vai encontrar o podcast Descomplica TD aqui no YouTube, no Spotify e também no Apple Podcasts. Eu estou deixando na descrição desse vídeo os links para que você acesse agora mesmo o podcast Descomplica TD. Não perca! Olá, voltamos a falar do S52. Por que voltamos a falar do S52? Se você não viu, nós fizemos um vídeo com esse relógio aqui, esse preto, e no meio dos nossos testes ele parou de funcionar, tanto é que ele não acende. Na verdade ele funciona, ele só não acende a tela dele apagou no meio dos nossos testes. Então no vídeo inclusive a gente fala, olha, ele é muito bom e tal, cheio de funcionalidades, mas pifou no meio dos testes. Aí eu quis dar uma segunda chance para o S52 e eu trouxe esse outro modelo aqui, recebi esse modelo azul, é o mesmo relógio, só que com o corpo azul. Ele tem aqui a pulseira azul, tem o corpo em azul, mas é o mesmo relógio, um relógio, por sinal, muito bom. Então nós vamos ver aqui nesse vídeo a segunda chance que nós demos para esse relógio. Fizemos, mais uma vez, a segunda parte do nosso teste, que é, a gente utilizou ele por alguns dias e vamos aqui agora comentar quais foram as nossas conclusões que não foram possíveis de serem tiradas no vídeo anterior. Vamos lá então. Bem, vamos começar então esse vídeo falando de como ele registrou todos os nossos exercícios e os indicadores aí de saúde no GloryFit. Então, abri aqui o aplicativo, a gente vê na página inicial, ele está marcando aqui passos de hoje. Hoje nós estamos aqui às 13 horas, então estão 1.390 passos que ele marcou. Ele tem aqui os passos pelo horário, então desde a meia-noite de hoje até o horário atual, e eu consigo voltar nos dias anteriores, olha que bacana. Então, nesse ponto, o GloryFit é bem interessante, eu consigo voltar e olhar a quantidade de passos anteriores, eu tenho aqui por semana e tenho por mês também. Então, por exemplo, se eu pegar o dia de ontem, dia inteiro aqui, número de passos 4.585, distância 3,5 km e calorias gastas 262 calorias nesse período aí. Aí ele tem dados de hoje, o que eu corri, o que eu andei, ele mede aí pela velocidade que você anda, se é corrida, se é andar, e tá aí tudo detalhadinho, Bom, que mais que a gente tem aqui, Eu tenho além dos passos, o alvo, dos passos é 5.000 passos por dia, Então, longe do alvo aí, o dia de hoje. Nós temos aqui também a parte que ele chama de suspensão. Como todo aplicativo, ele tem alguns probleminhas de tradução, que seria o sono, Ele chama de suspensão. Então, da mesma forma, eu consigo ver os dias anteriores, olha que legal. Então, eu consigo ver, por exemplo, aqui, olha, dia 20 de março, 19 de março, o total de sono 6 horas e 42 minutos, sendo que foram 8 minutos acordados, 2 horas sono profundo, 4 horas sono leve e REM 6 minutos. No dia seguinte, 6 horas e 34, 6 horas e 10, então ele tem os detalhes aqui, até chegar na última noite, que foram 7 horas e 1 minuto, sendo 12 minutos acordados, 7 minutos de REM, 1 hora e 8 minutos de sono profundo e 5 horas e 34 de sono leve. E aí ele faz uma análise, diz que foi dormir muito tarde, aquela coisa toda. Aqui ele está mostrando início do sono exatamente à meia-noite, término aqui às 8 da manhã, ou 7h02 foi a hora que eu acordei pela última vez e depois que até às 8 da manhã na cama. Aí você tem
A semana você tem um mês, muito legal, né? Então ele traz aqui um bom registro e um registro preciso. Pressão arterial ele não registra automaticamente, você tem que pedir, né? Eu já comentei em vários dispositivos similares que eu não confio nem um pouquinho nessa medição de pressão, porque o relógio ele faz um cálculo a partir dos seus batimentos cardíacos, né? Então não tem muita precisão, embora todos os fatores médicos do relógio, você pode ver, isso está escrito no manual deles, tem um alerta no manual, são somente para referência, mas o de pressão ele é muito fora, né? Então eu acho que é uma medição aí muito difícil do relógio fazer. Já, por exemplo, o registro de oxigenação do sangue, ele faz esses registros com, vejam a quantidade de registros que ele faz, né? Olha só que legal, um dia inteiro aqui, quantas medições ele fez. Então ele dá no máximo de 99%, mínimo de 95%, o valor em cada horário, né? Então ele traz o valor de hora em hora que ele mediu, né? Na verdade ele mediu de 10 em 10 minutos aqui. Olha que legal, quantas medições ele fez. Eu posso, clicando nesse iniciar, pedir para ele medir agora também, né? Além disso, né, eu tenho aqui a medição de batimento cardíaco, que é o primeiro, eu até pulei, né? Tinha pulado. Então ele faz a mesma coisa, ele marca dia a dia e ele marca também com uma frequência bem grande, acredito também de 10 em 10 minutos. Então eu tenho, por exemplo, no dia de ontem eu tive 97 batimentos aí, em média, né, o estado de queima, quantas vezes, eu tive a frequência, né, de 91 vezes, 72 vezes, 139 vezes, quanto foi o estado de repouso, estado de decompressão, ele mostra aqui dentro do processo, né, de medição essas faixas, e aí ele tem aqui, olha, uma explicação para cada uma delas. Então é muito legal, né? Muito legal mesmo. Como teve alguns dias onde foram feitos exercícios, ela subiu um pouquinho, né? Então se eu voltar alguns dias aqui, vamos lá de novo. Por exemplo, ó, tem momentos de pico aqui que foram momentos de exercícios, coisas do tipo. Muito legal, ele mede também com uma precisão razoável aí, né? O que mais, né? A parte de esportes. Esportes eu posso configurar, isso é uma coisa muito legal. Eu posso vir aqui, ó, e tirar aqueles esportes que eu não quero que apareça. Por exemplo, eu quero que apareça corrida ao ar livre, clico no maisinho, ela vai entrar na minha lista. Ah, quero tirar skate, tirei o skate. Então eu deixei aqui, olha, os primeiros dois itens, os itens que eu costumo fazer, que é a bicicleta ergométrica, mais o treinamento livre, né, que é um treinamento de força, alguma coisa assim, que ele chama aqui de treinamento gratuito. Na verdade, ele traduziu free de livre para free de gratuito, tudo bem. Questões de tradução. E aqui ele mantém, olha que bacana, todos os registros, né? Dia 23, ó, teve um registro aqui de 30 minutos, 60 calorias gastas, média de 95 batimentos cardíacos. Se eu clicar, vem os detalhes. E eu tenho inclusive os detalhes em formato gráfico da frequência cardíaca durante o exercício, olha. Então aqui um outro dia, o gráfico também do exercício, muito legal, né? Então eu tenho esse registro aqui. E eu tenho também daquela atividade de treinamento, eles chamam de treinamento gratuito, mesma coisa aqui, né? Então foi feito um só, aqui com um tempo um pouquinho mais longo, então aí os detalhes. Bom, olha que bacana, os dois que eu deixei na frente, os que eu deixo na frente, ele traz aqui, inclusive, uma foto, alguma coisa assim, né? Por exemplo, esse aqui, ele depende de GPS, esse de andar também, né? Esses dois são internos, então ele traz somente uma foto que vem já do próprio aplicativo. Isso tudo depende da ordem que eu coloco aqui. Ele vai trazer só os 4 primeiros, na verdade, aqui para esse painel. Mas eu posso acessar qualquer um das outras atividades esportivas. Se eu fizer várias modalidades, por exemplo, eu posso acessar todas essas modalidades aqui. Muito bacana. Então na página inicial a gente tem aquele resumo que eu já mostrei, esportes é isso. No dispositivo a gente tem todas as configurações que eu já mostrei no outro vídeo, né? Já deixei o card aí do vídeo onde aquele relógio de corpo preto, pulseira preta, parou de funcionar no meio dos testes. Então aqui eu estou focando somente nas conclusões, né? Em termos de aplicativo, então, é isso que a gente queria mostrar. Vamos falar agora das conclusões aqui a partir do relógio. Veja, ele tem um bom display, né? Um display interessante. Tem aquele problema, né, de outros relógios, não que seja realmente um problema, mas eu tenho várias watch faces aqui padrão e eu posso trazer apenas mais uma. No aplicativo tem várias,
mas quando eu baixo uma, ela sempre elimina a anterior que eu baixei. Então ele fica com as padrão, mas apenas mais uma. No momento ele está com essa baixada aqui, né? Então esse botão ele permite que eu apague a tela, ligue a tela. Ele tem aqui a configuração, né, de movimento da tela, ela está desligada nesse momento. Um ponto negativo dele, né, por exemplo, vamos lá nessa função aí de movimento da tela. Tá aqui, levante o pulso, chama. Olha, eu posso ligar ou desligar? Então vou ligar, por exemplo. Então com ela ligada, ele vai ter aquela função de levantar o pulso acender, mas ela não tem horário, né? A gente pode observar aqui nas configurações, ó, de levantar o pulso. Eu liguei, mas não tem horário. Então se eu vou dormir, por exemplo, e eu não quero que ele fique acendendo durante a noite, eu tenho que vir aqui desligar manualmente. Outra coisa, aproveitando já que ele não tem, é a função de você ter o Always On Display. A bateria dele durou bem, né? Ela está agora com 70%, foi praticamente aqui uns 5 dias, né, de utilização. Então, extrapolando, ele vai durar 10 dias, pelo menos, essa bateria aqui, vai durar pelo menos 10 dias. Então, isso com todas as medições e tudo mais, né? Então, pontos negativos aí dele, né? A questão dessa questão do Always On Display não existir e a questão de levantar o pulso eu ter que desligar manualmente, porque ela não posso programar um horário para isso. Bom, esse botão aqui, eu tenho o back, ele sempre vai para o menuzinho ou volta para o estado anterior, né? Ele volta aqui ou vai para o menu principal. Menu esportivo, perdão. Aqui no menu esportivo eu tenho naquela ordem que eu coloquei lá no aplicativo. Isso é uma coisa muito bacana. Esse é um ponto positivo do Glory Fit e desse relógio. Eu consigo colocar a ordem que eu quero aqui lá no aplicativo e os primeiros são aqueles que vão aparecer, né? Então, muito simples. Por exemplo, eu pego aqui qualquer um desses modos esportivos, clico, ele já sai medindo. Ele vai medir aqui o tempo, as calorias gastas e batimento cardíaco. Ele vai, nesse gráfico colorido, ele vai de acordo com o batimento. Então, os batimentos mais baixos no aquecimento ficam no azul. Quando você está naquela fase de queima, deixa eu parar ele aqui, de queima de calorias, ele vai subindo para o verde, assim por diante. Ele vai complementando ali todos os... é aquele anel colorido, né? Uma coisa ruim, né, que ele não tem meta. Então eu não posso, por exemplo, colocar uma meta de 30 minutos para o exercício e esperar que ele me avise. Ele não tem essa possibilidade de aviso, né? Bom, então aqui, a partir da tela inicial, cliquei aqui, menu esportivo, né? Tenho, baixando a tela, o menu rápido, que é o menu de sistema. Aqui eu posso ligar ou desligar a parte de telefone, por exemplo, o modo não perturbe, por exemplo. Aqui eu tenho, né, levantar o pulso, eu posso ligar ou desligar aqui. O acesso rápido aqui ao brilho, né? E assim por diante. Esse é o menu rápido, tem duas telas. Inclusive essa tela que eu venho para aquele menu de sistema, né, onde eu tenho o idioma, tenho aqui o tema dele, que é a tela, os brilhos de novo, som e vibração, posso colocar uma senha, o levantar o pulso, não perturbar, o código QR para baixar o aplicativo, o menu de sistema, que é aquele que tem início, a parte de restaurar e tudo mais, e as informações do relógio, como versão e tudo aquilo que a gente já sabe. Então, aqui eu tenho esse menu. De baixo para cima eu tenho aqui o menu principal, com as configurações. Aqui eu tenho na caixa de ferramentas separado o cronômetro. Ele tem 2 cronômetros, na verdade um deles é o countdown, né? Os 2 foram traduzidos como cronômetro e esse aqui é o cronômetro mesmo. A gente já conhece essas funcionalidades de outros relógios, né? Tem aqui para encontrar o celular, acesso à câmera, na verdade disparar uma câmera Bluetooth que você vincule a ele. A famosa calculadora, que pode ser útil aí, você está no meio da rua e precisa fazer uma conta, né? Espero que mais complexa que essa, ele vai fazer. Os botões são razoavelmente grandes, né? Não são difíceis de você usar. O que mais? Ele tem 4 botões. Esse botão aqui ele vai trazer as notificações. Você pode, né, abrir um aviso. Então eu vou clicar aqui, eu abro o aviso, chuva fraca no município de São Paulo e tal. Posso apagar todos também, tem a opção de apagar todos. Essa é meus avisos, né? E esse outro botão aqui vai para o menu rápido também, como se você baixasse. Puxando para esse lado aqui, eu tenho também alguns itens de menu, onde eu posso acionar uma chamada, posso medir rapidamente aqui frequência cardíaca ou ver, né, o último estágio dela,
tenho acesso ao menuzinho, é isso que eu tenho puxando para cá. Por outro lado, eu vou ter os widgets. Então, quantidade de passos de hoje, 1.390, calorias gastas hoje, quilômetros andados hoje. Aqui, a última noite de sono, né, com todos os detalhes, ele traz só os detalhes da última noite aqui, não tem aqueles resumo semanal, nada disso que alguns têm. Batimento cardíaco também de hoje, tá? Ele traz aqui os últimos 7 dias, no caso do batimento cardíaco, a média dos últimos 7 dias, olha que bacana, né? Então ele traz as medições que ele fez hoje e a média dos últimos 7 dias. E para a medição do oxigênio no sangue, ele traz aqui as medições de hoje, ele não tem aquele resuminho semanal, né? Aqui a pressão, já comentei, clima. O clima tem a previsão dos próximos dias e o clima de agora nublado, né? Ele muda essa tela de acordo com a situação do clima. E eu posso aqui adicionar alguns componentes ou retirar. Por exemplo, não quero que ele traga a pressão, que eu não gosto, por exemplo. Então, aqui eu tiro a pressão. E no lugar da pressão, por exemplo, eu posso colocar a parte esportiva. Eu vou adicionar a parte esportiva. Então, agora, se eu voltar para os widgets, eu vou voltar para a tela inicial aqui. Eu vou ter passos, vou ter sono, vou ter coração, oxigenação. Aqui onde tinha pressão não tem mais, agora vem para clima. Agora os exercícios que eu adicionei. Então tem essa facilidade aqui de trabalhar esses widgets. Bom, então resumo, é um relógio muito bom, ele é um relógio leve, ele é confortável, ele é um relógio muito bem construído, né? Pulseira macia, tem aqui o fecho com o logo, né, da MSX, tá aqui o logo, aliás aqui, né, tá de ponta cabeça. É uma pulseira que não te machuca, muito levinha, muito fácil de utilizar. Bom, é um relógio, então, recomendado, né? O aplicativo que ele usa é um aplicativo bom, apesar desses erros de tradução. Já falei o que falta. Falta o Horizon Display e falta talvez o horário aí para desligar o acender da tela automático. De resto, muito bom. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para compra dele, você vai poder escolher nessas duas cores, né? Na cor preta. Eles são muito parecidos, né? Na verdade, a construção deles é idêntica, só muda a cor mesmo, né? Eu tenho o bezel dos dois com a mesma cor. Esse aqui parece um pouquinho mais escuro, mas não é, né? Quando a gente ilumina os dois iguais, a gente percebe. Esse tem o corpo totalmente em preto, esse é o corpo em azul, para combinar com a pulseira. Pulseiras são de 22 milímetros, fáceis de trocar, você pode trocar por outras, você encontra pulseiras de 22 bem facilmente aí no mercado, se você quiser comprar. Então é um relógio recomendado, como eu já falei, muito bom, apesar desse aqui ter dado problema na nossa gravação. E o que acontece? É um produto eletrônico e você tem que então comprar, de preferência, né, com uma garantia e testar ele logo dentro do período de garantia. Bem, é isso então, já falei para dar uma olhadinha na descrição do vídeo, não esquece de dar o seu like também nesse vídeo, deixar seus comentários, suas dúvidas, e muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a trazer novidades como essas aqui, todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.